Arguzzo, eu sou professor de História e hoje a gente vai falar um pouquinho de filosofia e vestibular, filosofia e as escolhas que a gente acaba tendo que fazer num ano decisivo para essa parte da juventude que chega ao terceiro ano do ensino médio. Mas para começar isso, eu vou brincar um pouco com o tempo. A gente vai para 300 anos antes de Cristo e a gente vai estar falando de um império interessantíssimo de se estudar da história antiga, que é a Grécia. Naquele momento a Grécia fica numa península onde a separação por montanhas e por rios fazia com que as cidades-estados se comunicassem muito pouco. E a organização política da Grécia era autônoma. Cada cidade-estado, cada polis podia fazer a sua escolha, podia fazer as suas próprias leis, as suas próprias definições políticas e econômicas. Eu vou pegar como exemplo dois lugares conhecidos do senso comum. Atenas e Esparta. A característica espartana é uma característica militar, a característica espartana é uma característica objetiva, é uma característica, se a gente pudesse utilizar essa expressão 300 anos antes de Cristo, ela é cartesiana. A característica de Atenas não. Atenas ela era uma cidade que cultuava o conhecimento. Aliás, o nome Atenas vem de uma deusa, a deusa do conhecimento, a deusa do saber. A polis de Atenas tinha uma região que era dedicada ao conhecimento. Ela tinha o Paternon, que era uma grande ode à cultura. Então, se você fosse um menino, uma menina de 18 anos de idade e chegasse para os seus pais naquele momento em Atenas e dissesse para ele assim: pai, vou fazer vestibular e quero fazer engenharia, pegando uma linguagem atual, eu quero fazer medicina, pegando uma linguagem atual, ou eu quero fazer direito, o teu pai diria o que ele hoje você jamais ouviria: que tá maluco, rapaz? Vai fazer música? Tá doido, rapaz? Vai fazer filosofia? Você tem que ser ator, cara. É isso que é o grande lance, porque a epistemologia ateniense era buscando e baseando, hipervalorizando o conhecimento, esse conhecimento lúdico, esse conhecimento abstrato. Onde é que a gente muda esse tom? A gente muda quando o Império Romano invade a Grécia, modifica geneticamente a Grécia. Isso evolui, a gente pode analisar isso bem historicamente, para a Idade das Trevas no sistema feudal, onde o conhecimento passa a ser um problema e não uma solução, onde quem pensa passa a morrer em praça pública porque questiona os dogmas e os valores fechados de uma nobreza e de um clero em ascensão. Piora sensivelmente nos estados absolutistas, quando a igreja chega ao poder junto com o rei. Mas eu tenho uma burguesia em ascensão naquele momento que vai fazer um questionamento que é um retorno aos valores gregos, que na verdade a gente vai chamar isso historicamente de renascimento cultural. Aquele movimento burguês daquela Europa não falava em nascimento cultural, mas falava em renascer a cultura grega. Beleza, até aí tem acordo. Só que esse renascimento cultural que a burguesia dizia não é um renascimento valores gregos pelos valores gregos pela ótica europeia capitalista que estava ascendendo. Então, na verdade, eu vou começar a produzir agora um pensamento cientificista, um pensamento tecnológico, um pensamento objetivo, um pensamento matemático, porque eu já estou fazendo a revolução industrial e eu já tenho que botar jovens que se especializem para a produção, jovens que se especializem para dar lucro. E aí vem você que hoje está fazendo vestibular, chega em casa agora e diga para o teu pai: eu quero fazer dança, pai, eu quero fazer música, eu quero fazer teatro. E você vai ouvir o contrário, você vai ouvir que você está louco, que você deve fazer direito, que você deve fazer economia, que você deve fazer medicina, alguma coisa que tenha uma utilidade produtiva e não a romântica e poética inutilidade das artes.